Olá a todos e a todas. Hoje eu estou aqui com minha avó e com meu avô e com meu primo e a gente está fazendo um trabalho referente à história do município e também um pouco da história deles. Eles vão contar um pouco como era aqui em Frei Rogério e como era a vida deles antigamente. Meu nome é José Felizbino Popular Zezo. Nasci em Santo Amaro de Imperatriz, 15 de 12 de 1950. Com 6 meses de idade, meu pai ficou doente, uma doença que ele tinha que subir a serra, porque senão ele morria. Daí viemos morar em Bocanha do Sul, moramos ali por 5 anos, chegamos aqui em Frei Rogério no ano 1955. Trabalhei desde os 7 anos de idade. Meus professores, o Gildo Froza, o Dorvalino, o seu Carlos Ruth e a Geni, a mulher do falecido Nino. Hoje tenho uma família constituída aqui no Frei Rogério. Vocês eram uma família de quantos irmãos? Nós temos em 11 irmãos, tenho uma irmã falecida e um irmão. Agora conta a tua história. Eu sou nascida no lote 14 mesmo, né? Natural aqui. Na época que eu nasci era curitibanos, né? Eu sou Ivonete. E nasci numa família que éramos em 8 irmãos, um em memória, né? Os 7 ainda estão vivos. E a nossa vida foi muito difícil na agricultura, né? A gente, na época, plantava basicamente quase toda a alimentação, né? E o que a gente não tinha, não produzia na propriedade, a gente vendia as coisas, né? Milho, vendia ovos, vendia galinha, vendia porco, o trigo, para a gente comprar o que precisava na propriedade. E na época não se existia a máquina, trabalhava com junta de boi e cavalo. Como nós éramos uma família de 10 pessoas, né, em 8 irmãos, e pobre, e meu pai gostava muito de negociar e precisava, para poder sustentar toda a família, ele comprava um boi de 2, 3 anos aqui, outro lá, e desde os 10 anos de idade eu já ajudava a amansar os boi. Tinha ano que a gente amansava 6, 7 juntas de boi para fazer os lavrados dos terrenos e no fim acabava tendo que amansar uma junta de vaca. Por que acontecia? O pai comprava os boi chucro, nós amansava de arado, de carro, e daí ele vendia por um preço melhor e aonde que tirava para a subsistência da família. A sobrevivência da minha família, enquanto estava lá em Santo Amaro da Imperatriz, meu pai, minha mãe e a Valmira e o Pedro, que eram os 2 filhos mais velhos, a sobrevivência deles vinha da cana-de-açúcar e da farinha de mandioca. Fazia cachaça, melado e farinha de mandioca, e dali tirava a sobrevivência da casa. Daí, quando viemos morar em Bocanha do Sul, ali o falecido papai já comprava porcos para engordar e vender. Fazia banha e vendia numa serraria do falecido Copete. Assim que nós viemos para cá, o meu pai veio lá de Bocanha do Sul, tocando a pé, porque ele não andava a cavalo, trazendo 2 vacas de leite e uma junta de boi, e um animal falecido, Lindolfo, veio acompanhando ele, trazendo essas criação até na nossa propriedade, onde é que hoje é do Cristiano Pilissaro. Na época, quando nós viemos morar no núcleo, o falecido papai, ele comprava porco e engordava e vendia na Perdigão. Nós tínhamos que levar os porcos tocados até lá no Faxinal dos Domingos. Lá eles pegavam e carregavam numa carreta de animal e levavam para ser batido lá em videira.
Assim, nós, os domingos, quando eu ainda criança, eu e o Hipólito e o Pedro, nós tínhamos que, às vezes, tomar conta dos macacos e dos bugios quando o milho estava verde, e mesmo seco, senão eles roubavam muito a produção da roça, da quantia que tinha. E assim a gente cresceu, hoje temos família e moramos em Frei Rogério, um lugar abençoado por Deus. Como era a casa de vocês quando vocês vieram para São Rogério? E era simples? Como que era? A nossa casa era uma casa feita pelo governo de Santa Catarina, mesmo que nós viemos morar num assentamento, que era um assentamento, aqui no primeiro assentamento de Santa Catarina. E a casa era uma casa, todas elas eram padrão só, das colônias do núcleo. Então a casa era uma casa razoavelmente boa. A energia elétrica na época não tinha. Com o passar dos anos, a família crescendo, tiveram-se a ideia de fazer uma roda d'água com gerador para fornecer, para ter a luz elétrica nas propriedades. Isso já foi um grande avanço, essa questão aí da luz elétrica. E nós, depois do passar do tempo, que o sogro morou lá, que é o terreno do Pelissaro hoje, depois se mudou vizinhando com o pai, ali no lote 14. E foi ali que a gente então começou a ter uma amizade grande, e em 1975 nós começamos a namorar, e em 1979 nós casamos. E na época se tinha muito pinheiro ainda na região, e o Zé então ganhou os pinheiros do pai dele, né, serrando a madeira, e construiu uma casa muito boa, por sinal, toda de madeira de pinheiro, de primeira, em cima do terreno do sogro. E na época, como o sogro era uma família grande, e o pai também, na colônia, porque todo mundo, o pessoal que veio para o núcleo, então, cada um ganhava uma colônia, que era 18, 19 alqueires. E se o terreno era mais dobrado, era um pouco maior. Se era um terreno mais plano, era menor. E nessa colônia do sogro, de 18 alqueires, depois que a gente casou, 5 famílias sobreviviam dessa colônia de terra. Sobrevivia a família do sogro, né, com o Neri, a Vilma e a Terezinha em casa. Nós, né, eu e o Zezo, que iniciamos a nossa vida também plantando em cima desse terreno, a família do Paulo, do Hipólito e da Maricha e também do Faustino. Aonde que se trabalhava-se com junta de boi. Na época, o pai tinha um cavalo que fazia as plantações para o pai e emprestava daí para os vizinhos também começarem a plantar. Depois de 79 é que veio a plantadeira, onde que era puxada a cavalo, né? Então aquele cavalo não descansava, ele fazia a planta do pai e de todos os vizinhos. Como é que era a educação no tempo de vocês? Eu estudei numa escola multisseriado com 75 alunos que tinha, e que era aula de manhã e aula de tarde. Eu só tive na época o Raulino Alves, em memória hoje, né, ele é falecido, que era o professor. Ele, assim, 70 alunos, 75, ele dava aula para o primeiro e o segundo ano num período, e o terceiro e o quarto ano no outro período. Então as séries eram todas juntas. Zé, como é que... A minha educação na aula foi um tanto difícil, porque eu não morava muito longe das aulas. Quando não era ali no lote 14, era lá perto do Almelo. E nós não tinha na época condições nem de ter um calçado para se proteger da geada.
Então, quando chegava na sala de aula, os professores já estavam com fogo feito para esquentar os pés da gente para ficar mais aquecido. Só daí, então, começava as aulas. Não tinha merenda escolar. A gente não tinha também condições de se alimentar bem, porque era todo mundo muito pobre na época. Dali uns anos, quando eu fiz o 3º ano, que veio o tal de leite ninho para fazer merenda para as crianças. Ali as coisas começaram a melhorar, porque a gente ganhava um copo de alumínio com leite ninho, a gente se alimentava melhor, e quando vinha para casa de meio-dia não era tão desesperador assim, a gente tinha mais condições. Já da minha época, quando eu comecei a estudar, né, já tinha merenda, que era esse famoso leite em pó que vinha para os alunos, né? E eu tive que começar a estudar com 6 anos de idade, porque não tinha transporte que pegava na porta da casa. E dificilmente o pai deixava uma filha de 7 anos e sozinha na escola, né? Então a minha irmã começou a estudar com 7 anos e eu, para ser bem sincero, eu tinha 5 ainda, fiz 6 no começo do ano, né? Comecei a estudar, que eu era para mim só de companhia, né? Mas eu era bastante metida, eu queria escrever, queria aprender, acabei acompanhando o primeiro ano, passei no final do ano e com 10 anos de idade eu já tinha feito a 4ª série. E naquela época não podia sair da escola com 10 anos, tinha que ficar pelo mínimo até os 11 anos estudando. Então eu repeti a 4ª série, mas como eu não precisava mais ficar em sala de aula, eu ia na escola para fazer merenda para os alunos. E na época, aquele terreno que hoje ali tem o campo de futebol, no lote 14, o pavilhão, era terra de planta. E a escola plantava. Então os alunos mais adiantados, que sabiam mais, iam para a roça, iam plantar milho, iam plantar feijão, para ter alimentação, para melhorar a alimentação também dos alunos. E também o professor, o que ele ganhava, o salário não era muito bom, e ele fez um viveiro e ele fazia mudas de pinos. Na época o pinos era novidade. E então nós trabalhávamos muito dentro daquele viveiro, cortando o canudo de taquara, enchendo de terra e ponhando a sementinha do pinos dentro ali para poder... Daí ele distribuía esses pinos para os alunos depois. E os materiais que vocês utilizavam para estudar, tinha papel, essas coisas, caneta ou como que era? Na minha época, era lápis ou caneta com pena, com tinteiro, 2 tinteiros cada cartilha, e ali a gente escrevia com caneta. Eu já tinha o lápis na época, né? Que caneta no início era proibida, então tinha o lápis, o caderno e a borracha, né? Para escrever. A sacola, a mochila para levar. Então, no começo, quase ninguém tinha como ter uma mochila. Era um pacote de açúcar, que vinha o açúcar, o arroz, a farinha, e aonde que a gente levava o material. Com o tempo, daí foi as coisas, conforme ia melhorando, as mães pegavam e compravam um riscado ou a bolsa de açúcar e faziam numa sacola para a gente poder levar o material. Eu, de primeira a 4ª série, eu nunca tive uma mochila escolar. Como é que eram as doenças naquela época? Tinha algum remédio? A doença não era diferente de hoje. Mas o que tinha naquela época? Muitos benzedores, muita simpatia. Só ia para hospital, não existia hospital em Curitibanos. O hospital era difícil mesmo, só em últimos casos para ir para um hospital. Para hoje, para fazer um parto, se faz toda o pré-natal,
e daí vai, se tem que fazer cesárea, ou se tem que parto normal para ter o filho. Na época se tinha as parteiras, né? Então não se fazia pré-natal. Quando a mulher ia ter um filho, só para vocês terem uma ideia, da minha mãe, ela teve os 8 filhos em casa, e quem fez, só um parto que foi feito por uma parteira, que tinha uma enfermeira no núcleo, né? Que como que veio o núcleo para cá, então veio uma enfermeira, veio uma farmácia ali, e essa enfermeira era que tratava os casos assim mais graves, era essa enfermeira que tratava, e também atendia as mulheres quando precisavam no parto. Mas como era muito difícil, não tinha carro, só tinha o jipe que levava, era para tudo, as coisas no núcleo, né? Então, o que aconteceu? Com a nossa família, o pai passou a ser a parteira da família. Todos os outros irmãos meus nasceram com o pai fazendo o parto. Qual que era a doença mais comum na época? Olha, hoje qualquer coisa que você tem já dizia, é isso, é aquilo, né? Você tratava muito de benzer das bichas, né? A criança vomitava, essa criança tem bicha, tem que benzer, tem que fazer um chá de hortelã e colocar com 3 gotinhas de vinagre para a criança, já curava das bichas. Ou se a criança não dormia porque era assustado, e levava a benzer e pegava um copo d'água fria, banhava 3 brasas dentro daquele copo para assustar e dava para a criança, 3 colherinhas para a criança tomar. Doenças se tinha, mas não era como hoje, né? Não se via falar em câncer, não se via falar em tantos vírus, tanta coisa. E muitas pessoas morriam que nem sabiam do que morria, porque não tinha médico. Não tinha remédios naquela época ou tinha? Da minha época já tinha remédio de farmácia. Não sei na época do Zé se também já tinha, né? Sim, sempre tinha, né? E os vestuários de vocês, como eram? A nossa época, a mãe era que costurava, né? Então, quando fazia a safra, ia lá e comprava os metros de riscado para fazer umas calças, um enxadrez para fazer umas camisas, um tecido para fazer o vestido. Eram os vestidos que a mãe fazia. Depois, mais adiante, quando a gente foi crescendo, daí foi surgindo algumas costureiras que costuravam já um tecido melhor, para fazer um vestido melhor, aí para a gente usar. Na tua época também não era muito diferente? Não era diferente, era a mesma coisa. Como é que era a questão religiosa da família? A religiosa era muito forte. Não se ia dormir sem rezar um terço, toda noite. Na mesa, principalmente isso eu vi, e o Zezo pode também testemunhar, a parte do sogro, não sentava-se na mesa, ninguém servia sem rezar um Pai Nosso e uma Ave Maria, pedir a bênção para aquela alimentação. Na igreja, se fazia muita procissão. Eu era jovem ainda, em 78 veio as missão na nossa região aqui, acho que foi o último ano que teve missão. Nós fizemos uma equipe que foi visitado todas as famílias da região que vinham participar das missões, dando mais de 50 famílias. Nós, só para vocês terem uma ideia, nós saímos a pé daqui, fomos rezar o terço lá onde que hoje é do Juca Andrade, lá no Faustino, que é do Adilson hoje, no Taquarussu, toda a região aqui do núcleo, no Genistipe, aquela região toda ali, nós toda noite ia rezar a novena antes das missões, em preparação às missões. Então, em termos de religião, e também tinha a capelinha que visitava as famílias, e não era só a família de casa que rezava. Lá dava 10, 20 famílias, aonde que rezava o terço, depois tinha um cafezão. Outra das coisas que também tinha muito em família era se reunir para escutar música no rádio, porque não tinha televisão, escutava música no rádio.
Quando se tinha uma gaita, que nós tínhamos o seu Ari que tocava gaita ali, depois o Zé começou a tocar, se reunia as famílias para fazer os bailinhos, matinê, o futebol no domingo, né? No meio das bostas de vaca, você fazia 2 travas e jogava futebol. Então era assim, bem divertido a época de juventude, aquela época. E antes da emancipação tudo era bem difícil aqui em Frei Rogério. Depois que houve toda essa evolução, as coisas mudaram, melhoraram a questão de saúde, educação e todas essas coisas. Como que foi? Foi difícil até chegar a essa parte da emancipação? Como que ocorreu? A emancipação foi uma tarefa bem difícil. Foi feita a comissão, e dessa comissão, todos os membros da comissão trabalharam muito para que o município realmente fosse, o distrito fosse município. Então, na época, cada um saía para um lado e pedia para o pessoal ir votar, todo mundo de mangas arregaçadas, e o custo cada um tirava por conta, porque não tinha caixa para isso. E dali para cá o município só teve boas melhoras na saúde, nas estradas, obras, em todas as áreas. Hoje, se tocasse voltar para Curitibanas, para o município mãe de novo, seria um desastre, uma coisa assim que o povo de Frei Rogério perderia muito com isso. Só para vocês terem uma ideia, nós que constituímos a nossa família aqui em Frei Rogério, tivemos 4 filhos e mais uma adotiva, para a gente, na época que era curitibanos, para conseguir consultar uma criança, tinha que sair às 3 horas, 4 horas da manhã para ficar na fila em Curitibanos, para poder pegar uma ficha para consultar. Para extrair os dentes, se não era no sindicato, que o sindicato tinha o dentista que extraía os dentes dos agricultores, sindicato dos trabalhadores rurais, também tinha que fazer essa madrugada para pegar a ficha. Então, ninguém, não é que nem hoje que todo mundo tem carro. Então teria que fazer lotação, ou tinha a Kombi que levava o leite, então também levava passageiro. Então a gente tinha que ir de madrugada lá, ficar na fila, às vezes ficava lá das 5 da manhã até as 8, que abria a INSS para pegar a ficha ou o posto, e não conseguia, porque já às vezes era 10 fichas, chegava lá, já tinha 15 na frente. Então era muito difícil. Hoje nós estamos, para a gente comparar com o tempo de antigamente, a parte de saúde está aqui fácil, próximo de casa, todo mundo pode ir ali. Tem o posto, tem as farmácias, tem o atendimento, tem medicamento também. Obras, para vocês terem uma ideia, passava-se às vezes 3 anos, 4 anos, o que nunca viu amarelinha no município, aqui da região, todo mundo que tinha saudade da amarelinha, da patrola, não se tinha estrada. A agricultura também, não tinha esse maquinários para atender a agricultura. A educação, não se tinha transporte para a educação. Os que estudaram da 5ª à 8ª série em Frei Rogério, depois que veio e conseguiu-se o ginásio, iam a pé. Exemplo, a Noili, que era minha irmã, o Gilmar, se for pegar aí do núcleo, o Gilmar Fértil, o próprio Jair, que hoje é prefeito, eles iam todo a pé em Frei Rogério para poder estudar. Então não tinha. E depois que se emancipou, tá essa tranquilidade, né? Que se não fosse essa pandemia, estavam sendo a maioria buscada em casa para estudar. Então foi esse vídeo. Eles contaram um pouco da história deles. Se eles contar tudo que tem para contar, garanto que o vídeo vai ser bem longo. Umas curiosidades, né? E é isso. Espero que vocês tenham gostado. E é assim que era a vida antigamente deles. E também depois da emancipação, como as coisas mudaram e, né, tá se transformando cada vez para melhor. E tomara que ainda fique muito melhor. É isso.